Prevenção, vida longa, bem-estar, cuidados, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Olá, muito boa tarde a todos. Está começando mais o Metrópole Saúde comigo, Tarsila Alvarindo, na apresentação. E na operação, Zé Silva, meu companheiro de todos os dias. E aqui no estúdio com a gente a doutora Angelina Kraichett, nefrologista, diretora do Instituto de Nefrologia e Diálise. O nosso assunto de hoje é doença renal e obesidade. Você sabe por quê? Porque esse é o tema deste ano da campanha do Dia Mundial do Rim. Então, você que está aí ouvindo a gente, quiser participar, pode ficar à vontade. 3505-5000 é o nosso telefone. Pode também mandar mensagens pelo nosso WhatsApp, que é o 981553258, e pelo nosso portal, que além de ficar muito bem informado, você também pode conversar com a gente direto no estúdio, que é o metro1.com.br. Boa tarde, doutora Angelina, tudo bem? Boa tarde, Tarsila, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse dia que está sendo comemorado no mundo todo, chamando a atenção da importância de se prevenir e diagnosticar a doença renal precocemente. Doutora Angelina, vamos começar conversando sobre o nosso tema. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho com os nossos ouvintes sobre a importância de datas como essa na conscientização para a prevenção da doença e tudo mais. Olá, ouvintes. É extremamente importante. Esse dia foi criado por uma sociedade internacional de nefrologia. O que é nefrologia? É a especialidade que cuida dos seus rins. Então, com o objetivo de chamar a atenção dessa epidemia que hoje é considerada no mundo todo, é a doença dos rins progressiva, que a gente chama de uma doença renal crônica, né? Esse termo renal muitas vezes não é conhecido para todo mundo, por isso que a gente está batendo nessa questão de dizer doença dos rins, para poder ser algo mais entendido por toda a população. É muito importante a gente falar sobre esse tema, porque esta doença vem crescendo. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que existam em torno de 8 a 10% da população adulta no mundo todo com algum grau de comprometimento dos rins. O que é pior, muitas das pessoas desconhecem quem tem a doença. Por quê? Porque a doença é muito silenciosa. Ela só aparece quando já está no estágio extremamente avançado. Então é importante a gente chamar a atenção desse Dia Mundial, se instituiu desde 2006 esse Dia Mundial, para alertar a população da importância desse diagnóstico precoce, principalmente chamando a atenção das pessoas que têm risco de ter doença renal, que são as pessoas portadoras de diabetes, são as pessoas hipertensas e também são as pessoas com obesidade. Por isso que esse tema, todo ano se coloca um tema em voga. Hoje, esse tema deste ano é obesidade e rim, ou seja, tenha um hábito de vida saudável que você terá, com certeza, rins saudáveis. Isso gera a minha próxima pergunta para a senhora, exatamente sobre isso, sobre a escolha do tema desse ano, doutora. E sempre que eu entrevisto médicos aqui, as pessoas sempre falam sobre a questão da obesidade, como ela afeta a saúde da gente como um todo. E diversas doenças que são muito agravadas pela questão da obesidade. Eu queria explorar um pouquinho com a senhora agora essa questão da obesidade e dos rins, como ela afeta diretamente a qualidade de vida desse paciente. Ok. A obesidade, o que é que a gente chama de obesidade? São pessoas que têm uma quantidade muito maior de gordura corporal. E a gente tem os pacientes que estão com sobrepeso, as pessoas que estão com sobrepeso, que têm uma quantidade de gordura não tão grande, mas superior à normalidade. E tem os obesos, que têm vários graus de obesidade. Ora, por que a obesidade pode levar a um comprometimento renal? Porque a obesidade pode ser precursora de duas doenças que são as maiores responsáveis no mundo todo de doença renal, que é a hipertensão
e o diabetes mellitus. Uma pessoa obesa ou uma pessoa que a gente chama que está com quadro daquela síndrome plurimetabólica, essa pessoa tem maior chance de se tornar hipertensa, diabética e poder progressivamente vir comprometer seu rim. Além disso, a própria obesidade leva a alterações em vários órgãos do nosso corpo e também no rim. O que a obesidade favorece? A obesidade favorece a um funcionamento acelerado, o que a gente chama de um estado de hiperfiltração no rim. Sim. A obesidade, ela também desencadeia atividade inflamatória em todo o nosso corpo, né? Porque ela libera agentes inflamatórios e essa atividade inflamatória também pode proporcionar doença local, perda de proteína na urina, iniciar um quadro de o que a gente chama de alterações no néfro, que é a unidade funcional do rim. Cada rim tem inúmeros néfros e essas unidades podem progressivamente se tornarem doentes com obesidade. Além do mais, o estado de obesidade favorece a doenças ateroscleróticas, né? O que a gente chama, vai lá, placas de ateromas, que a gente diz calcificação nas nossas artérias, né? Tanto nos nossos grandes vasos, como também nos nossos pequenos vasos. E dentre eles está lá o nosso coração, está lá o nosso rim, e tá os nossos vasos de membros superiores ou membros inferiores e os nossos vasos cerebrais. Então, a obesidade é extremamente maléfica ao rim e à saúde do ser humano. E a grande preocupação é que está cada vez maior o número, né, doutora? Mesmo com todas as campanhas, a gente sempre fala sobre o tema, que ainda semana passada a gente tratou sobre isso, cada vez acometendo mais jovens. Com essa questão de muitos obesos jovens e até crianças também, o índice de problemas renais em crianças e adolescentes também está acompanhando esses números? Olha só, a doença renal ela pode acometer qualquer faixa etária. Mas, lógico, se você começa a ter obesidade cada dia mais precocemente na sua vida, você está com maior risco de desenvolver esses dois grandes vilões, tanto a hipertensão como o próprio diabetes. Então, essas crianças também estão sujeitas a terem até um estado mais precoce de comprometimento de doença renal, porque elas podem se adoentar-se muito mais do que uma pessoa que tenha uma condição saudável de vida, né? Infelizmente, a obesidade dá comprometimento hepático, dá comprometimento osteoarticular. E o que está por trás da obesidade, né? O sedentarismo, a inatividade, porque a própria obesidade muitas vezes cria dificuldades para as pessoas, né? Então, você vê que ela a obesidade, tanto a inatividade pode ser um causador, né, hábitos de vidas não saudáveis, como depois ela pode ser um fator limitador, né, para a pessoa ter uma disposição ou até já não está sofrendo de comprometimentos articulares sérios que podem ser oriundos da obesidade. É um dos grandes males do século, né, doutora? É verdade. Infelizmente, no Brasil, estima-se que metade da nossa população esteja com sobrepeso, né? E as previsões para 2025, 2030 é que existam em torno de 2,3 bilhões de sobrepesos no mundo. Imagine, e que em torno de 700 milhões de obesos. Pense que é quase 2 vezes a população, né? 3 vezes a população do Brasil em obesos no mundo. Então, isso é muito grave, porque a obesidade gera doença, e isto aumenta o custo da pessoa,
né, as complicações inerentes à pessoa obesa, um custo social enorme e um custo financeiro enorme aos gestores, né? A vida em si, né? Todos os programas precisam, quando a gente fala em prevenção e quando a gente se institui um dia como esse, é chamar a atenção também para as autoridades, para os gestores de saúde, a necessidade da promoção, de você estar sempre alertando a população para os cuidados que ela deve ter com a sua vida, né, o hábito, e favorecer condições também como parques, né, para que a prática de atividade física deixe de ser uma prática elitista e ela possa ser contemplada para a maioria da população. Você que ligou o rádio agora, que não sabe com quem a gente está conversando, a nossa convidada de hoje é a doutora Angelina Kraichett, nefrologista e diretora do Instituto de Nefrologia e Diálise. A gente está falando sobre doença renal e obesidade hoje no Dia Mundial do Rim, porque esse é o tema da campanha esse ano mundial, tá bom? E a senhora, doutora Angelina, como membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, como é que a senhora observa o impacto desse tipo de ação, não só na população, mas também nos gestores, se há uma mudança de comportamento, se há pessoas que procuram um diagnóstico a partir de campanhas como essa? Sim, olha, é muito interessante que o Brasil já é considerado um membro importante na escala da divulgação dessa campanha. O Brasil hoje ocupa o terceiro lugar no ranking de países que trabalham em prol desta campanha. E quando a gente diz que é um dia, mas na realidade a atividade, a semana toda alertando a população sobre isso. E com certeza há repercussão importante, porque existem folhetos que são distribuídos. No Brasil todo está tendo distribuição de folhetos, muitos a nível de parques estão sendo feito a avaliação de peso, aferição de pressão, dosagem de glicemia. Muitos laboratórios também avaliam a creatinina, que é um marcador fundamental e necessário para dar o diagnóstico da doença renal. Então, no Brasil, muitas vezes, a gente inclusive já fez algumas campanhas aqui na cidade de Salvador, onde a gente conseguiu dar o diagnóstico em pessoas que não tinham menor compreensão, não sabiam que eram nem portadora de diabetes, quiçá portadora de comprometimento renal, e a gente dosou glicemia, a gente dosou creatinina, avaliou urina e encaminhou essas pessoas, porque a gente tinha todos os contatos das pessoas que a gente estava avaliando, encaminhamos essas pessoas para um ambulatório específico de doença renal ou até elas irem à primeira avaliação clínica, porque muitos desconheciam que eram hipertensas, muitos desconheciam que eram diabéticas. Então, campanhas como essa são fundamentais, sim, porque quando a gente não fala em um dia pontual, a semana toda está se falando sobre doença renal. Agora mesmo, no dia 3 de março, teve a ressaca de Léo Santana, né? E Léo Santana, junto com os seus patrocinadores do Salvador Produções, viabilizou para que a gente divulgasse, entendeu? Durante a apresentação, a gente distribuiu, os artistas se sensibilizaram à causa, vestiram a camisa, chamaram a atenção para a população. E você pensa que não? A população lá era de jovens, inúmeros pessoas com sobrepeso e obesa. Eu mesmo cansei de distribuir assim para meninos jovens e no olho nu já estavam bem gordinhos e precisavam realmente daquele panfleto. Eu falei assim, olha, leiam, agora não é o momento, mas levem para casa, leiam, guardem. E muitos guardaram mesmo. Eu me senti extremamente feliz em poder estar ali naquele momento junto de jovens e falando também, falando um pouquinho da doença da obesidade, da doença renal da obesidade. Doutora Angelina, acontece muito das pessoas às vezes não terem uma noção de que, tô com a pressão alta, mas o meu problema é só pressão alta. Não saber que aquela pressão alta pode também acarretar diversas outras doenças? Exatamente.
não se admite hoje mais. É por isso que é importante essas campanhas. Uma pessoa portadora de hipertensão arterial nunca ter sido avaliado sobre a qualidade, a função dos seus rins. Então, ureia, creatinina e um simples sumário de urina pode dar o diagnóstico de comprometimento renal. Então, para todo hipertenso, todo diabético, ele precisa ter e sofrer uma avaliação dos seus rins. Então, eles precisam ser avaliados. Não se justifica isso mais acontecer aqui no Brasil. Por isso que a gente, infelizmente, ainda acontece muito. Muitos pacientes chegam às emergências já com diagnóstico de doença renal extremamente severa, já com indicação de fazer tratamento dialítico e totalmente não conheciam, em nenhum momento sabiam que eram hipertensos ou que eram diabéticos. E evoluíram de uma maneira silenciosa a um estágio, uma gravidade dessa, e desconheciam que eram diabéticos ou hipertensos. Então, é importante, hoje se pode fazer esses exames, são muito fáceis de ser feitos em qualquer laboratório, disseminado na Bahia toda. Doutora, em termos de Bahia, será que tem estatísticas da quantidade de pessoas com problemas renais? O que a gente atende hoje? Olha só, a gente não tem estatística de quantas pessoas têm comprometimento renal, mas a gente tem uma proporção de pessoas por regiões que estão em programa de diálise, entendeu? Então, assim, a gente ainda tem uma grande possibilidade de terem muitas pessoas que desconhecem que têm a doença, o que a gente chama de pacientes portadores de doença renal suboculta. Eles não conhecem, porque a gente tem uma população grande e tem uma prevalência, o que a gente diz, uma frequência, uma chance de ter de em torno de 400, 500 por milhão de habitantes. Então, a coisa é séria e a gente tem que estar bastante atento. Doutora Angelina, chegou a hora do nosso intervalo comercial, mas tem várias perguntas aqui. Daqui a pouquinho eu vou começar a fazer para a senhora, que os nossos ouvintes já encaminharam. Mas a gente tem agora Giro de Saúde, intervalo comercial, e daqui a pouquinho a gente está de volta. Giro de Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. 10 anos. Excelência e referência. Olá, Tarsila. Muito boa tarde a todos. O Tribunal de Contas da União determinou a realização de uma auditoria independente para avaliar a regularidade do pagamento das bolsas para médicos cubanos no âmbito do programa Mais Médicos. O órgão também quer que a Organização Pan-Americana de Saúde apresente um relatório detalhado sobre as despesas com o pagamento dos médicos de Cuba que atuam no Brasil. Também no giro de hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou que vai publicar nos próximos dias nova resolução da diretoria colegiada sobre a regularização de produtos de higiene pessoal descartáveis, que pela primeira vez regulamenta os coletores menstruais. Outros produtos, como os artigos de higiene bucal e absorventes higiênicos, já eram contemplados em 3 normas anteriores. E para finalizar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou ontem o início da segunda fase do projeto Parto Adequado. A iniciativa visa reduzir cesáreas desnecessárias e melhorar o atendimento a gestantes e bebês. De acordo com a ANS, nessa nova etapa, o número de hospitais participantes foi ampliado para 153, sendo 128 privados e 25 públicos. Jéssica Galvão para o Metrópole Saúde. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Estamos apresentando Metrópole Saúde. Olá, boa tarde, estamos de volta. Eu sou Tarsila Alvarindo, fico com vocês até às 5 da tarde. Hoje conversando com a doutora Angelina Kraichete, nefrologista e diretora do Instituto de Nefrologia e Diálise. O nosso assunto é doença renal e obesidade. Como é que essas duas coisas estão relacionadas? É o que a doutora Angelina está explicando aqui pra gente. Hoje que é Dia Mundial do Rim, que tem essa questão como tema. Doutora, já tem um ouvinte que pergunta aqui para a senhora o seguinte: é o médico nefrologista que faz o diagnóstico do perigo da obesidade para os rins? Olha só,
Qualquer médico pode fazer o diagnóstico de obesidade, né? Porque a gente utiliza um índice que avalia onde nós temos o peso do paciente e a altura, e tem uma relação, e a gente avalia o índice de massa corpórea. Mas é óbvio que qualquer médico pode dizer que o paciente com obesidade, ele tem risco de hipertensão, de diabetes, tem risco de comprometimento renal, tem risco articular, tem risco cardiovascular, tem risco hepático, né? Por quê? Porque isso é um conhecimento que se tem que ter de um problema como esse. Não? Então, não necessariamente tem que ser o nefrologista. Qualquer médico que dá o diagnóstico de obesidade, ele pode instruir o paciente sobre os riscos de comprometimento da sua saúde como um todo. É sério, né, doutora? Eduardo pergunta aqui. Doutora, quais os níveis que determinam que a pessoa tem que fazer diálise? Olha só, seria muito leviano da minha parte dizer para você assim, qual é o nível de creatinina, qual é o nível de ureia, qual é o nível de clearance de creatinina, sem considerar a condição clínica do paciente. De um modo geral, né? Quando o clearance de creatinina, que é o exame que diz como é que está a filtração do seu rim, está muito comprometido, abaixo de 10 ml por minuto, esse paciente, ele já tem uma probabilidade grande de vir a precisar de diálise e lógico que isso vai variar de acordo com a sua condição clínica. Então, longe de mim. Agora, qualquer paciente que tem um clearance de creatinina menor do que 30 ml por minuto, ele precisa ser acompanhado por um nefrologista. Então, acima de tudo, você tem que ter um nefrologista que lhe diga, que lhe oriente, não só o nefrologista, mas toda uma equipe multidisciplinar que são extremamente importantes no cuidado ao paciente. Então, cuidar de um paciente com comprometimento renal exige uma interdisciplinaridade e uma multidisciplinaridade. O que é isso? É preciso que profissionais como nutricionista, psicólogos, assistentes sociais, médicos estejam conversando, se entendendo, discutindo o caso clínico e acompanhando a evolução desse paciente para, enfim, dizer, olha, está na hora de você entrar em diálise. E entrando em diálise, né, estando perto da hora, você tem o direito de escolher qual é o melhor método dialítico que se combina, que se adapta à sua condição, à sua pessoa ou à sua condição social. Né? Então, quais são os métodos dialíticos disponíveis? Ou a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Existem 3 possibilidades para alguém que chegou a uma falência irreversível do rim, né? Ou ele faz hemodiálise, ou ele faz diálise peritoneal, ou ele faz o transplante renal, que é sempre a melhor opção. Doutora, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, ela não se identifica, ela diz o seguinte: como evitar a obesidade se os profissionais continuam utilizando a pirâmide alimentar equivocada, onde se prescreve quantidades excessivas de carboidratos, que já é sabido como grande causa da obesidade ao invés da gordura? Olha só, eu concordo que o que está acontecendo no mundo, eu não diria que sejam dos profissionais. Acho que os profissionais estão bem atentos à questão da pirâmide alimentar. Eu acho que o que acontece é essa grande consumo de produtos que tem aí no mercado. Em vez de a gente comer uma fruta in natura, em vez de se comer verduras de todas as formas, de todas as maneiras, que sejam saborosas, né? Que a gente coma também com prazer, porque a comida saudável ela pode ser feita com prazer, né? Você pode tornar a comida extremamente agradável. Então, ao invés disso, você vai lá no supermercado e compra um produto, uma sopinha pronta, cheio de sal, que é extremamente ruim para a sua saúde, ou você compra um biscoito recheado, enquanto você deveria ter um pão mesmo, que é uma coisa que lhe dá uma satisfação bem melhor do que um biscoito, desde que você saiba comer de uma maneira moderada, né? Então, isso tudo é um equilíbrio. A gente precisa ter maior conhecimento, sim, do que é melhor, do que é mais saudável para a nossa saúde, né?
Doutora, tem um comentário aqui, na verdade. Ela diz o seguinte: eu me chamo de Jaci, sou enfermeira em uma empresa que realiza hemodiálise em UTIs. E o número é crescente de pessoas com doença renal, e o número crescente é muito elevado. E isso vem sendo assustador. Aproveitando o tema, que é muito importante, não só no momento, mas para todo ano, aproveito para fazer uma colocação. Estamos percebendo também um número elevado de pessoas com doença renal relacionada ao uso excessivo de proteínas sintéticas de forma indiscriminada, principalmente aquelas pessoas em academias. Dar parabéns à senhora pela entrevista e pelos esclarecimentos. É verdade, isso é uma grande preocupação. Por quê? O que se acontece a nível de academias? A prescrição se torna uma prescrição de profissionais de academia. Então, você vê o professor de educação física receitando, ou até um colega que está lá malhando junto, receitando alimentos ricos de proteína. Isso é péssimo. Não há necessidade disso. Principalmente, ninguém deve fazer uma suplementação de proteína sabidamente conhecedor que tem uma doença renal. E esses suplementos à base de cálcio, a gente tem pego, assim, adolescentes e rapazes jovens que estão com um quadro grave de hipercalcemia por conta do uso indiscriminado desses suplementos. E também pessoas que estão perdendo, sim, a sua função renal, ou que vêm porque, além de suplementos, ainda usam anabolizantes, que isso é extremamente grave. A suplementação proteica, existem alguns trabalhos experimentais já mostrando que a suplementação proteica exagerada, né? Você tem que fazer 1 grama, 1,2 gramas, a depender por quilo de peso em termos de suporte proteico. A depender, considerando você uma pessoa saudável, que não tenha nenhum problema. Então, você fazer uma sobrecarga de proteína, a nível experimental, já se tem mostrado que pode ter uma sobrecarga na filtração do rim. O mesmo problema que ocorre em termos de uma hiperfiltração que ocorre na obesidade pode acontecer também por o paciente qualquer pessoa que está fazendo uma suplementação. Isso a nível experimental, a gente já tem trabalhos mostrando isso. Então, nada de excessos, de jeito nenhum. Então, pode estar lá com o corpo super sarado, né, doutora, e com o rim comprometido. Com certeza, porque vai morrer precocemente, infelizmente. Porque o que a doença renal faz? A doença renal compromete o coração e os vasos, levam a doença cardiovascular, o que gera uma prematuridade de óbito. As pessoas adoecem o coração e os vasos e com isso tem risco de morte por AVC, morte por um ataque cardíaco precoce, entendeu? Então, poucas pessoas que têm comprometimento renal acabam chegando até sua fase terminal, ou seja, até chegam à hemodiálise ou à diálise peritoneal, chegam ao transplante. Por quê? Porque muitos já morreram por doença cardiovascular. Então, a doença renal, ela compromete vários órgãos e compromete precocemente o coração. Por isso, a necessidade de um diagnóstico precoce para você ter conhecimento, evitar drogas também, fármacos que as pessoas usam de uma maneira indiscriminada, né? Que principalmente os analgésicos e anti-inflamatórios, que são extremamente deletérios ao rim. Doutora Cristina está na linha 2 para falar com a senhora. Boa tarde, Cristina, tudo bem? Tudo bom, Tarsila? Tá bacana sua atuação, viu? Muito obrigada. Viu? Muito boa. Parabéns à doutora. Eu gostaria de fazer um questionamento em relação ao suplemento, em relação à obesidade. Certa vez, uma pessoa conhecida minha foi na nutricionista, a nutricionista chegou para ela e me mandou de que ela precisaria adquirir 5 quilos e escreveu o suplemento, prescreveu, ela não pode prescrever, né? Mas disse que ela tinha que tomar um suplemento para engordar mais 5 quilos e a pessoa estava no peso correto. Aí eu falo assim, em relação à moda das gordinhas, tudo bem, gordinha com saúde, mas não gordinha com problemas de saúde e as pessoas ficam alimentando a gordura de maneira desfile das gordinhas.
gordinha, mas tem a saúde em todos os sentidos. Aí, uma coisa assim que eu acho horrível são as pessoas que chegarem numa academia, as pessoas ficarem indicando suplemento. É um negócio assim, deveria ter mais fiscalização em relação a isso. Eu estive na academia, veio me indicar, eu disse, não uso suplemento, eu tenho quase 60 anos, nunca usei suplemento, fiz atividade física e nunca usei. Olha, exemplo aí de Tarsila, Magerba, corpo bacana. Usa suplemento, Tarsila? Não uso nada. Eu sempre fui um pouquinho medrosa para essas coisas, então eu evito. Parabéns. Obrigada, Cristina. Então, doutora, o que a senhora tem a dizer sobre o comentário de Cristina? Esses dias eu estava falando aqui com uma entrevista sobre obesidade, porque tem aquela coisa, tem o biotipo, tem pessoas que têm o biotipo mais fortinhas e tal, que elas nunca vão ser magérrimas, mas tem outras que estão mesmo acima do peso. E o que a senhora acha disso? Olha, o sobrepeso é preciso realmente ter um critério certo no diagnóstico de sobrepeso e de obesidade. Porque não é só um único critério que dá o diagnóstico, né? É preciso uma avaliação mais elaborada, né? Preciso que o endocrinologista, junto com o nutricionista, faça uma avaliação. Existem várias maneiras de você avaliar a obesidade. Então, assim, o ideal é que você esteja no peso ideal. O peso que lhe dá uma condição de saúde adequada, entendeu? Então, assim, não é essa coisa de estereotipar um fenotipo, né? Todo mundo tem que ser magrinho. Não. O que precisa é que todo mundo tenha uma qualidade boa de vida, ou pelo menos a melhor possível, tendo uma alimentação saudável. Por que a gente não pode estimular que as pessoas tenham hábitos mais saudáveis, que simplesmente, porque os nossos gestores não podem disponibilizar, né, locais, né, agradáveis para as pessoas se exercitarem, para as pessoas andarem, para ter uma saúde melhor. Então, longe de mim querer achar que todo mundo tem que ter o mesmo tipo de corpo, em hipótese alguma, mas as pessoas têm que estar em condições saudáveis, né? E saúde, que é uma definição de saúde, é um bem-estar físico, emocional, psíquico. Não adianta também estar magérrima e estar cheio de problema de saúde emocional, né? Deprimida, ansiosa, com bulimia. E, não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que a gente tem que estimular hábito, porque nós estamos sendo longevos, ou seja, nós estamos vivendo muito. E pense você que a probabilidade de um idoso ser portador de doença renal, por exemplo, acima de 65 anos, você tem para cada... eu tenho uma pessoa com doença renal para quatro idosos da mesma faixa etária. Ou seja, as mulheres, pior ainda, para as mulheres, a gente tem um para 4 para mulher e 1 para 5 em homem. Quando você atinge a faixa etária acima de 75 anos, que nós estamos vivendo muito mais, né? Então a gente tem uma probabilidade de se tornar quase 70% vai ser hipertenso, muitos vão se tornar diabéticos e muitos, 50% pode evoluir com comprometimento renal. Então por isso que a gente precisa ter um hábito de vida saudável para a gente poder viver e envelhecer com qualidade e não doente, né? Exatamente. E além do mais, imagine que nós não estamos preparados para envelhecer e adoecer, né? Porque envelhecer e adoecendo significa consumir muito dinheiro, né? Para uma população que tem, por exemplo, no caso de Salvador, uma renda per capita muito baixa, né? E que tem acesso, e hoje, então, com a crise que a gente está vivendo, poucas pessoas estão tendo acesso à rede suplementar de saúde e estão todas no Sistema Único de Saúde. Então, o que a gente precisa? Aumentar a promoção e a prevenção de saúde no próprio Sistema Único de Saúde, para que as pessoas vivam mais e com qualidade de vida.
Concordo plenamente com a senhora doutora. E tem uma pergunta interessante aqui de um ouvinte que é sobre diagnósticos equivocados. Ele diz o seguinte: boa tarde, sou ouvinte de sempre. Peça para a doutora pedir para que as UPAs, quando atenderem os pacientes, não dizer apenas que eles estão com virose, pois meu cunhado, com 43 anos, está hoje no Roberto Santos fazendo diálise e com amiloidose, por conta de um diagnóstico equivocado que sempre procurava e estava, é virose e... Provavelmente, quando o seu cunhado chegou na UPA, não foi dosado a creatinina, que deveria ser dosado em qualquer paciente grave que chega a uma emergência de um hospital. É necessário que se avalie a função do rim dele também. Isso é um procedimento padrão, doutora? Isso é um procedimento de boa prática. É um dever de uma boa prática médica. Doutora, infelizmente acabou o nosso programa. Poxa, rapidinho. rápido. Pois é, Zé já me sinalizou ali, tá na hora de acabar. Ainda tinha algumas perguntas, como sempre. É uma hora, é muito rápido, tem muitas perguntas aqui para uma próxima oportunidade. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação num dia como hoje, tão importante para a gente falar desse tema. E que a senhora volte mais vezes. Tá bom, muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada, Tarsila. Obrigada, Metrópole. E obrigada a você que ficou aí com a gente até agora. Participe sempre. Amanhã eu estou de volta com vocês até às 5 da tarde. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole.